Olá para todos. Em geral, nos meus vídeos eu costumo falar muito sobre psicanálise, principalmente a partir da visão freudiana, já que eu sou declaradamente fã de Sigmund Freud. Mas hoje vamos estar falando de uma área praticamente oposta à psicanálise. Uma área que, diferente da psicanálise, que traz uma relação muito importante da infância para a formação do indivíduo, esta área que vamos estar falando hoje dá mais importância às decisões, às escolhas desse indivíduo. Esta área é o existencialismo, e nós vamos estar falando dele a partir de Jean-Paul Sartre, que é meu autor favorito desta área específica. Muitos psicanalistas, inclusive, leem Jean-Paul Sartre e têm certo apreço por ele, apesar de ele ser bem contrário às ideias freudianas. Então a gente vai estar falando sobre o existencialismo um pouco a partir do livro de Jean-Paul Sartre, que é o Existencialismo e o Humanismo. Este livro, escrito pelo Sartre, é uma maneira resumida de explicar quais são os princípios e as ideias existencialistas. É um livro bem bacana, bem fácil de ser lido e compreendido, e eu recomendo a todos que quiserem saber um pouco mais buscarem esse livro. É importante salientar que Sartre ele não é um psicólogo. Jean-Paul Sartre ele foi um filósofo e ele trabalhou muito essa questão do existencialismo, foi a base para todo o seu trabalho, todos os seus estudos de vida foi o existencialismo. Ele até hoje é utilizado com grande ênfase por quem segue a abordagem existencialista, mesmo não sendo um psicólogo. Ele é muito utilizado dentro da psicologia. Bom, vamos falar um pouco então sobre as ideias existencialistas. O que é o existencialismo em si? O existencialismo é uma forma de pensar, uma filosofia de vida, que define que o indivíduo não é nada além da sua existência, do que ele decide fazer de si. Uma das frases do livro de Sartre que deixa isso muito claro é a que diz: mas se verdadeiramente a existência precede a essência, o homem é responsável por aquilo que é. Assim, o primeiro esforço do existencialismo é pôr o homem no domínio do que ele é, e lhe atribuir total responsabilidade por sua existência. Isso é uma característica muito importante do existencialismo. Ele coloca o homem no domínio da própria vida. Ou seja, o homem é responsável pelo seu destino. Não há uma forma de vida traçada e previamente determinada para o indivíduo. Ele constrói essa história de vida. É o homem quem se faz. O homem é o que ele próprio faz de si. Essa é a base da ideia existencialista. Então se atribui ao indivíduo total responsabilidade pela sua vida. Sartre diz que nós sempre temos opções de escolha e que nós somos livres para fazer essas escolhas. E que são essas escolhas que nos tornam o que somos. Uma frase dele que deixa isso bem claro é a célebre frase: o homem está condenado a ser livre. Deixa bem claro que nós temos a liberdade de escolha. Sim, muitas vezes a escolha é meio óbvia, como por exemplo quando alguém te aponta uma arma. Ou você faz algo ou você morre, mas ainda assim é uma escolha. Sartre diz que escolher fazer para viver é uma escolha. Você teria outra escolha, simplesmente morrer. Não é uma escolha que muitos consideram insensata, mas é uma escolha. A partir disso, o Sartre ele define uma ideia que é do próprio indivíduo assumir a responsabilidade pelas coisas que acontecem com ele. Então ele tem outra frase muito famosa e muito repetida, que é: não importa o que fizeram comigo, mas sim o que eu faço do que fizeram comigo. Então isso deixa bastante claro o quanto Sartre atribui ao indivíduo a importância do domínio da sua vida. Então o Sartre, pela ideia existencialista, ele diz que o indivíduo é dono
do seu próprio destino. E o indivíduo é quem tem a responsabilidade de arcar com as consequências das suas escolhas. Então ele atribui totalmente a esse indivíduo a total responsabilidade por tudo que ocorre com ele. Isso leva muitos a criticar o existencialismo e dizer que é uma abordagem um tanto quanto cruel. De fato, eu não vou tentar defender aqui que não seja, porque realmente tem um certo requinte de desespero nisso, nos causa uma certa angústia, que também é muito trabalhada dentro do existencialismo, o fato de termos a consciência de que nós somos responsáveis por tudo que ocorre com nós. Eu não levo a teoria de Sartre ao pé da letra. Eu acredito sim que tem muitas coisas que estão para além das nossas escolhas. Tem coisas como um bom fã de Freud, eu acredito que existem coisas que nós não temos a competência de dominar por completo. Mas também acredito que não podemos eliminar essa grande contribuição de Sartre para essa filosofia de vida. Porque, evidentemente, muitas das coisas que acontecem com nós são resultados de nossas escolhas. E quando nós tomamos consciência disso, torna-se mais fácil alterar o que não nos é de agrado em nossa vida. Então, o Sartre nos traz uma liberdade que vai para além da capacidade de muitos. Por isso o existencialismo ele costuma assustar muito a princípio. Porque o existencialismo ele traz uma liberdade tão grande ao indivíduo que a responsabilidade que vem junto com essa liberdade causa um susto, causa um certo receio. Saber que você é aquilo que você se faz causa um grande receio em muitos. E é compreensível. Isso também é trabalhado dentro do existencialismo. É justamente trabalhada essa questão do quanto nos afeta essa angústia de termos a responsabilidade de escolher a nossa forma de vida. Isso é a ideia principal do existencialismo. O existencialismo da visão psicológica, ele não permite uma vitimização, então ele não aceita que a pessoa se coloque como vítima, como coitadinho. Ela coloca o indivíduo como dono da sua vida e como capaz de realizar as mudanças nas quais esteja interessado. Pode parecer bastante cruel a princípio. Eu, pessoalmente, quando tive os primeiros contatos com o existencialismo, tive muita dificuldade em compreender isso. Tive até um certo receio. Critiquei muito, críticas leigas, com um certo desconhecimento. Quando comecei a estudar mais a fundo, percebi que não é exatamente da forma que eu criticava. O existencialismo ele não ignora o histórico de vida, ele não ignora toda a família, todas as demais condições do indivíduo. Ele simplesmente não se apega a isso. Então ele entende que por mais que hajam mais fatores para além do que a gente tem de escolhas, esses fatores não estão dentro do meu controle. Então o principal é eu tomar controle sobre aquilo que posso e alterar a minha vida dentro das minhas possibilidades. Para o além disso, aí é mais complicado. Eu não tenho condições, muitas vezes, de estar trabalhando para o além disso. Parece um pouco cruel, né, a gente falar que o indivíduo é responsável por tudo que ocorre na sua vida, mas de certo modo não foge a uma realidade. Nós somos responsáveis pela nossa vida e se nós não assumirmos essa responsabilidade, ninguém o fará. Mas aí muitos perguntam, tá, e quando uma mulher é estuprada, por exemplo, ela foi responsável por isso? Ela não foi responsável por ser estuprada. Mas se formos pensar de uma maneira bastante realista, ela é a única que poderá dar conta disso, dar conta dessa situação pela qual ela passou. É bastante cruel dizer que uma mulher que acaba de sofrer uma violência como essa precisa dar conta disso sozinha. Mas, em verdade, se formos analisar,
Ninguém o fará por ela. Por mais que os familiares tentem dar apoio, somente ela sabe pelo que ela passou, porque cada um de nós interpreta cada situação da vida de uma maneira. Muitas vezes, uma coisa que para um é insignificante, para o outro simplesmente revira toda a vida do indivíduo, e vice-versa. Então a única que tem condições de realmente saber pelo que ela passou e saber como ela vai trabalhar isso é a própria mulher que sofreu a violência. É cruel por um lado, mas é realista por outro. E a realidade em si é cruel. Então é necessário se compreender isso dentro do existencialismo para que essa mulher possa dar conta do que ela sofreu. E assim é com todas as questões dentro do existencialismo. Tudo que nós somos para o existencialismo, nós somos porque nós decidimos ser. E nós temos que dar conta disso. O existencialismo, ele define que cada indivíduo se desenvolve segundo um projeto de si. Ou seja, nós formulamos um projeto de vida. E quando nós somos fiéis a esse projeto de vida, ou seja, somos autênticos, nós nos desenvolvemos dentro de uma possibilidade de bem-estar. Quando que nós sofremos mal-estar? Quando nós fugimos a esse projeto de vida, quando nós somos inautênticos. Nós fugimos ao que nós idealizamos para a nossa vida. Aí nós passamos a sofrer com isso. Mas então se eu traço um projeto de vida para mim, se eu não for fiel a ele, eu vou sofrer inevitavelmente? Sim. Mas o fato de você traçar um projeto de vida também não significa que você tem que se fixar nesse projeto de vida. Por quê? Porque você traça um projeto de vida para você. Mas, de acordo com novas informações que você vai recebendo, de acordo com as suas vivências, você pode modificar esse projeto de você. Você pode alterar o seu projeto de vida e ainda assim se manter fiel a ele. Então não é uma coisa de que quando eu formo um projeto de vida eu estou simplesmente condenado a me fixar nele pela eternidade. Não, eu posso alterar esse projeto de vida, ainda assim sendo fiel à minha nova alteração. Basicamente é disso que se trata o existencialismo, é atribuir ao indivíduo a sua formação a partir da sua existência, atribuir a ele toda a responsabilidade da sua vida, não ficar isentando o indivíduo da responsabilidade, que é uma das críticas que Sartre faz ao Freud. Ele diz que Freud isenta muito o indivíduo de culpa quando ele atribui o que o indivíduo é ao inconsciente. Então Sartre ele diz que nós nos formamos na consciência e não no inconsciente. Por isso, a sua oposição a Freud, ele é realmente praticamente inverso a Freud. Ele tem uma visão bem diferente da psicanálise, mas ainda assim uma visão muito valiosa, que a minha é de muito apreço e que considero como algo altamente digno de análise e de estudo. Para quem desejar conhecer um pouco mais sobre existencialismo, um dos grandes autores da área, além do próprio Sartre, é claro, mas um dos autores mais contemporâneos a nós e que mede muito apreço é José Carvalho Teixeira. Ele é um psiquiatra português que escreve a respeito do existencialismo, tem uma escrita puxando bastante também para Sartre, e ele tem uma escrita bastante clara, agradável de ler, muito bem realizada. Eu recomendo também a leitura dele. Os seus artigos científicos estão disponíveis em bases de dados. Nas bases mais conhecidas aí de artigos científicos você encontra os artigos de José Carvalho Teixeira a respeito do existencialismo. Como eu sempre faço, é um vídeo introdutório, então não vou estar aprofundando mais, é somente mesmo para dar uma perspectiva inicial do que é a teoria. Para quem tiver interesse, vai atrás de leituras, analisa mais a fundo, que com certeza tem muita coisa aí dentro do existencialismo para estar aprendendo. Obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo.